Fala galera, beleza? Hoje a gente vai aprender uma coisa. Hoje a gente vai aprender por que é tão difícil, né, ganhar dinheiro com o mercado. Por que é tão difícil? A gente vai começar a entender agora por que é tão difícil, né, conseguir adquirir sucesso, né, nesse ramo, né? Por que a maioria dos seres só perdem dinheiro? Hoje a gente vai aprender a entender por que é tão difícil. Porque qual a dificuldade de fazer um trade? Qual a dificuldade de ser um trader, né? A dificuldade de conseguir a consistência. Qual a dificuldade de você entender como o mercado funciona, beleza? Então, eu preparei aqui 4 tópicos, digamos assim, que a gente vai falar aqui, de por que é tão difícil. Por que o mercado é tão difícil? O que tem lá dentro que complica a sua vida? É uma coisa simples, é uma coisa de clicar ou para cima ou para baixo, né? É uma coisa simples, fácil, mas que não é uma coisa simples, digamos assim, mas não é fácil, né? Não é que é simples e fácil. É simples e fácil de se aplicar, de se fazer, mas não é simples e fácil de se analisar. E agora a gente vai começar a entender agora por que é tão difícil quando chega lá dentro, né? Por que é tão complicado? Por que tudo é difícil? A gente é o primeiro tópico. A primeira coisa que eu acho que você tem que saber é que tudo no mercado tem um ciclo, né? Aqui, a primeira etapa, ciclo aqui. Tá? E quando a gente fala sobre ciclo, a gente fala sobre coisas que se repetem, né? Se repetem, não sai do ciclo. Então o ciclo aqui, ele é o ciclo. Digamos assim, vamos colocar aqui entre parênteses. Bom. Cadê? O que é aquilo ali, né? Todos os ciclos do mercado, como é um ciclo, ele fica se repetindo o tempo inteiro, né? Então aqui a gente tem aqui o ciclo bom, ruim, médio, excelente e o ciclo péssimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado vai estar, ou vai estar bom, ou vai estar ruim, ou vai estar médio, ou vai estar péssimo, ou vai estar excelente. Quando você faz muitos gains, está excelente. Quando você faz poucos gains, é bom. Quando você não faz nenhum gain, é ruim. Quando você faz muito, quando você toma muito loss, é péssimo. E o médio é quando você acerta um loss, um gain, um loss, um gain, um loss, um gain, né? Esses são ciclos do mercado que você precisa entender que existem, né? E o mercado sempre fica dentro desse ciclo, ou seja, ele não sai de dentro desse ciclo. Ou ele está bom, ruim, ou médio, ou péssimo, ou excelente. Não tem nada mais do que isso. E isso já finito, já deixa o mercado, já deixa uma coisa que o mercado ele é finito nessa etapa, nesse caso, né? Ele tem esses padrões de ciclo, ou seja, no dia que tiver um ciclo bom, a retração está funcionando bom. No dia que ele tiver ruim, a retração está funcionando ruim. No dia que ele tiver médio, a retração está funcionando médio. No dia que ele tiver péssimo, a retração está péssimo. E no dia que ele tiver excelente, a retração está excelente, né? E é assim que funciona, tá? Todos os operacionais vão estar ou bom, ruim, ou médio, ou péssimo, ou excelente. E agora, o que a gente vai para o próximo passo? O próximo passo ele é dinâmica. Aqui o segundo passo. Quando a gente fala de dinâmica, a gente fala de mudanças rápidas. Por isso que a gente tem os ciclos aí, bom, ruim, médio, péssimo, excelente. E quando a gente fala de dinâmica, a gente fala sobre rápidas mudanças que acontecem no decorrer do tempo, né? Por isso que é dinâmico, ele se movimenta, por isso que o mercado sempre se movimenta, por isso que tem 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, que a gente vai tentar, adivinhar, né? Adivinhar ou fazer uma análise bem avançada sobre a dinâmica, se o mercado vai se movimentar, no caso, se é para cima, se é para baixo, né? Quando a gente fala sobre opções binárias, a gente tem que ter uma boa dinâmica para poder conseguir fazer uma boa análise do movimento, dos movimentos, para poder saber para onde o mercado está indo, se é para cima ou se é para baixo, para onde é que ele vai. E isso é bastante importante, você saber que o mercado é dinâmico. Ou seja, agora pode estar funcionando alguma coisa e depois de 1 minuto não está funcionando mais aquela coisa. Ou seja, a retração está funcionando agora. Daqui a 1 minuto a retração está funcionando mais. Então é dinâmico, é rápido. Entendeu? Então ele se movimenta constantemente com muita rapidez. Ele se modifica com muita rapidez. Ele é dinâmico.
Agora a tração pode estar funcionando bem, aí daqui a pouco não estava funcionando bem. Por isso é a questão dos ciclos. Os ciclos são praticamente como para onde a dinâmica tá tentando buscar. Ou seja, a dinâmica, que é a mudança constante, faça com que o mercado mude de bom para ruim, de ruim para médio, de médio para péssimo, de péssimo para excelente, de excelente para bom de novo. E essa dinâmica faz com que você tenha uma boa assertividade ou uma péssima assertividade, porque ele está sempre mudando. Quando você pega um ciclo excelente, você tem uma ótima assertividade. Aí quando o mercado ele fica dinâmico, ele se movimenta, aí volta para o bom, aí você acerta mais duas ou três operações. Aí quando ele se modifica para o ruim, você erra duas, três, quatro seguidas. Quando ele se muda para o péssimo, você perde três, quatro, cinco, seis seguidas, entendeu? E quando ele volta para o médio, fica no 1, no 2, no 1, um acerto, um erro, um acerto, um erro, entendeu? Então é assim que funciona. Essa dinâmica faz com que o mercado se movimente para isso aqui. A dinâmica está ligada a isso aqui, ó. O mercado vai se movimentar para esse lugar aqui. Ele vai se movimentar para bom, ou para ruim, ou para médio, ou para péssimo, ou para excelente. Então ele está sempre se modificando para esses ciclos aí. Ou seja, então fica girando em torno desses ciclos. Ou seja, não sai dele. Fica girando em torno desses ciclos aí, a dinâmica. Ou os ciclos, o mercado. Fica sempre girando em torno desses ciclos aí. E a dinâmica faz com que ele fique pulando de um lugar para outro, de um lugar para outro, de um lugar para outro. E isso faz com que você fique oscilante, ou seja, não tem como você adivinhar um horário em que esteja bom, que esteja ruim, que esteja médio, que esteja péssimo. Por isso você pegar um horário, por isso que um horário, definir um horário para operar, é legal. Por quê? Porque esse horário, uma hora vai estar bom, uma hora vai estar ruim, uma hora vai estar péssimo. Ou uma hora, se na maioria das vezes estiver bom, aí é melhor. Por isso que você tem uma boa atividade, se você tiver um horário definido. Não ficar operando em várias horas, né? É bom você ficar das 7 às 10, das 10 às 12, por isso que é bom. Porque das 7 às 12, hoje está bom. Aí amanhã de novo está bom. Aí depois pode estar ruim. Ou seja, pode ter mais dias bons do que ruins, quando você define um padrão de horário. Porque o mercado ele é padronizado, então você tem que padronizar tudo que você está fazendo lá dentro. Quando o mercado ele é padronizado, você tem que padronizar também para que você possa ficar em empate com o mercado. Ou seja, empate de níveis. De níveis digamos assim, podemos dizer, de níveis de inteligência, de níveis de raciocínio, né? De rapidez, né? De entender como funciona, né? Você vai ficar nivelado ali com o mercado. E agora, vamos para a terceira etapa, alterações rápidas. Alterações rápidas. Esse terceiro tópico sobre alterações rápidas, ele já é um pouco mais diferente. Quando a gente fala sobre alterações rápidas, a gente fala sobre coisas que mudam com rapidez, né? Alterações rápidas são coisas que mudam com rapidez. Como, por exemplo, a retração pode estar funcionando bem agora, né? Um candle de retração, ou seja, um candle que esticou o grande gigante, né? E aí ele, na zona de pavio, ela esticou. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu sei que eu tenho uma zona de pavio, né? A zona de pavio. Aí de repente esse candle fez aqui, explodiu aqui, né? Aí eu entraria numa retração aqui para baixo, né? Porque pelo pavio, eu entraria numa retração aqui para ele retrair, não é isso? Aí o que acontece? Quando a gente faz alterações rápidas, pode ser que esse candle grande aqui, no momento em que você fez a operação, ele não estava funcionando para retrair. Ou seja, candles grandes não estavam retraindo. Ou seja, candles pequenos estavam e candles grandes não estavam. Como por exemplo, vamos falar aqui, ó. Como por exemplo, vamos parar aqui. Olha o tamanho desses candles aqui, tá vendo? Tá me manchando o quadro, mas tudo bem. Vamos começar. Então assim, por exemplo, candles pequenos estavam retraindo, por exemplo aqui, ó, alterações rápidas, né? Como eu estou falando sobre alterações rápidas, vou começar a falar aqui. Por exemplo, os candles pequenos estavam retraindo, mas candles grandes não estavam, entendeu? Nesse momento, candles grandes não estavam retraindo. Aí você entra com a retração aqui, só que você não sabe quais candles estão retraindo. Então você tem que observar no mercado, no momento que você está operando, quais candles estão retraindo, se é os maiores, se é os menores, se é os pequenos, entendeu? Eu sei que é uma zona de retração, aqui, né? Então você tem a possibilidade de retrair. Só que eu preciso saber qual candle está retraindo, se tem algum candle que está retraindo, se os grandes não estão retraindo, estão fechando cheio. Então tem que estar sempre observando isso. Não é só você pegar uma estratégia parada e você entrar. É análise, é você fazer uma análise do momento que está acontecendo no gráfico para você poder entrar. É assim que funciona. Então você sempre tem que estar preparado para isso, para saber
e para descobrir o que está funcionando naquele momento e o que não está, né? Então o que acontece? Se os candles pequenos estão retraindo e os grandes não estão, uma entrada para você aqui não seria válida. Você está vendo que no momento os grandes não estão retraindo. Então não faz sentido. Essa vela teria que abrir aqui, ó, em cima, ela já abre embaixo, ou seja, é ruim. Ela teria que abrir aqui em cima e bater aqui e voltar a retrair. Por quê? Ela teria que fechar menor. Você teria que acreditar que ela ia fechar pequena, entendeu? Porque os candles pequenos estão retraindo e os grandes não estão. Então você precisa entender essa dinâmica, né? Não é só porque o candle ele é gigante que ele foi lá, ele vai retrair, não, ele vai retrair não. Ele pode fechar cheio lá em cima sim, depende do momento do gráfico que ele está indicando. Está indicando que o candle vai fechar cheio? Ele vai fechar cheio, porque o mercado ele é padronizado. Ou seja, quando acontece uma coisa, acontece outra. E sempre essas coisas se repetem. E se no momento que você entrou, o gráfico estava indicando que os candles grandes não estavam retraindo, para que você vai entrar se você está vendo que não estão retraindo? Você está dando murro em ponta de faca. Você está vendo que não está retraindo e você vai querer entrar acreditando que vai retrair. Só que aí ele fecha cheio e te dá o loss, porque você analisou errado. Aí você pensa, às vezes tem uma zona de retração, o mercado explodiu. Sim, mas os candles grandes estavam fechando cheios. Então é um filtro momentâneo contra o que você está buscando operar. Claro que eu tenho um filtro para retração, tem um filtro de explosão, tem um filtro de que o mercado tem que explodir, que a vela tem que ser grande, ser maior que as anteriores, abrir na meia das anteriores. Eu tenho vários filtros. Mas também eu tenho muitos filtros que condenam todos os meus outros, né? Então eu não posso estar arriscando, né, nesse momento. Eu tenho que estar sempre observando o que o mercado está fazendo. Se as velas pequenas estão retraindo bem, eu vou pegar parcelas pequenas, eu não vou pegar parcelas grandes. Se eu vejo que a vela abriu lá embaixo, a vela é gigante, então eu sei que nesse momento ela pode não querer retrair porque é uma vela grande, entendeu? Ou seja, ela é maior que as anteriores, ou seja, olha o tamanho dela aqui, ó. Ela vai bater cá em cima, ela é maior que as anteriores. Para ela, eu acreditar que ela ia retrair, se o mercado está indicando que as velas pequenas estão retraindo, ela teria que abrir aqui acima, um pouco aqui, né, nessa região, e aí explodindo lá. Aí eu poderia acreditar que ela ia retrair porque as outras fecharam pequenas também. E o mercado ele vai espelhar o movimento anterior, ou seja, nesse momento ele está espelhando, ó, isso aqui, ó, isso que ele vai espelhar, né? Se ele retraiu agora, nesse momento ele vai espelhar a retração também. Então tem que ficar de olho nisso, né? E agora vamos para as etapas aqui, indicadores, né? Quando eu falo de indicadores, eu não estou falando de indicadores por média móveis ou bandas de Bollinger, essas coisas eu nem uso, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o que o mercado está indicando no momento. Uma coisa sempre vai indicar a outra. Então eu vou te explicar aqui o que eu estou falando sobre uma coisa indicar a outra. Por exemplo, um candle de força, né? Digamos assim, esse candle aqui, ele é um candle de alta, tá? Candle de alta. Ele é um candle de força, por quê? Ele negou esse movimento aqui de baixa, né? Ficou verde e fechou cheio aqui grande. Ou seja, ele é um candle de força para alta, beleza. Aí se ele é um candle de força para alta, o que eu vou observar? Se fez outra vela de alta aqui, ó. Outra vela de alta. Por quê? Esse candle aqui, ele mesmo que ele pode ter pavio também aqui, mas ele é um candle de força de alta. Então, se ele é um candle de força de alta, ele demonstra o quê? Força para alta. Ele não pode demonstrar força para baixa, né? Se ele é um candle de força de alta, ele está demonstrando força de alta. Então essa vela aqui, ela pode ser uma vela de força de alta. Aí quando eu vou observar no mercado, se os candles de força estão demonstrando força, e se os candles fracos estão demonstrando fraqueza. Como, por exemplo, esse candle é um candle de força. Ele indicou força para alta. O mercado tem que ir para cima. O mercado não pode ir para baixo. Se ele é um candle de força de alta e ele fez um movimento de baixa, significa que os candles de força não estão funcionando no momento. Estão ruins para operar. Pegar para entrar para fluxo não serve. Ou pegar para fluxo de baixa para fluxo de alta não serve. Porque os candles de força não estão funcionando, né? E aí que a gente vai observar. Os candles de fraqueza, por exemplo. Eu tenho um candle gigante aqui para alta, ó. Para alta, tá vendo? E aí vem um candle de baixa aqui, ó, de baixa, tá? Aí ele faz isso aqui. Aí tem o candle de fraqueza, né? Aí o que acontece? O mercado tem que fazer isso aqui de novo. Se ele é um candle de fraqueza, ele não pode indicar a força. O mercado tem que fazer isso aqui, ó. Tum. O mercado. Se ele é um candle de força, ó, e esse é um candle de fraqueza, que demonstra fraqueza no movimento de baixa, o próximo candle tem que ser de força de alta. Porque esse candle aqui me indicou uma fraqueza no movimento de baixa. Então, ele não pode me indicar força no movimento de baixa. Não pode. Então, se eu tiver um candle de fraqueza aqui pequeno, e aí de repente o mercado vai para baixo, significa que os candles de fraqueza também não estão funcionando no momento. Os candles de fraqueza não estão servindo.
Então, eu tenho que observar, eu sou o trader, eu sou o analista do gráfico, eu estou analisando o gráfico. Então, eu tenho que observar o que está acontecendo no gráfico para poder operar. Isso que eu passei aqui é uma coisa simples, que você tem que fazer, trader. Que você tem que fazer. Não é que você tem que pegar uma análise parada no gráfico e fazer uma coisa única. É exatamente o que eu estou falando aqui, indicadores. O mercado ele é padronizado, ou seja, uma coisa indica a outra. Ou seja, mas só que tem tudo que eu falei ali, tem ciclo, tem dinâmica, tem alterações rápidas e tem agora os indicadores que eu passei. E esses indicadores, eles vão indicar alguma coisa. Ou seja, o vela de força é o indicador que indica força. A vela de força, ó, em seguida de uma vela de fraqueza, indica o que? Fraqueza. Se eu tenho uma vela de força, essa vela aqui indicou fraqueza, então o próximo movimento vai ser de alta, porque aqui indicou fraqueza no movimento de baixa. Entendeu? Então, do que adianta eu estar operando e não estar observando isso? Tem que observar. Se indicou fraqueza, o mercado tem que ir para cima, porque se ele indicou fraqueza no movimento de baixa, o mercado tem que fazer um movimento forte para alta. Se o mercado indicou força no movimento de alta e de repente ele viu para baixo, significa que os candles de força de alta não estão funcionando também no momento. Ou seja, é isso que é a questão da dinâmica. Da dinâmica aqui, ó. Porque os candles de força, aqui os candles, ó, eles estão dinâmicos, eles estão bons, indicando bom, que está certo, está funcionando. Eles estão ruins quando não estão funcionando. Eles estão médio, dizendo que estão uma hora funcionando, outra hora não funciona. Eles estão péssimos quando nunca está funcionando. E eles estão excelentes quando sempre estão funcionando. Então, é assim, esse ciclo do mercado, ele indica que os candles estão indicando quando estão nos bons momentos. Se você olhar no gráfico aí, o candle de força está indicando força, significa que o mercado está bom. Se ele indicou 3 ou 4 vezes que o mercado, que os candles de força indicou força, ele está excelente. Se toda vez que todos os candles de força fez um movimento de baixa, significa que está ruim ou que está péssimo. E se o candle de força indicou alta, outra hora indicou baixa, outra hora indicou alta, outra hora indicou baixa, significa que está no ciclo médio. Então você tem que estar observando, com o decorrer dos ciclos, o que os candles estão nos indicar. Então aí você consegue pegar padrões rápidos aí para operações, beleza? Então fica a dica aí, essa dica aí para vocês, que eu acredito que esse conteúdo vai ajudar bastante vocês a entender como é que o mercado funciona, beleza?